Assim como na semana passada, o cenário político latino-americano foi tomado por notícias vindas da região que, no futebol, compreende o grande continente imaginário da CONCACAF. A Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e Caribe. Os últimos dias foram de protestos em cerca de 20 vilarejos no território de Cuba, em que as pessoas gritam por liberdade e abaixo a ditadura. Ao menos uma pessoa já morreu nestes protestos. Então, bora falar sobre a seleção cubana? Eles jogaram uma Copa do Mundo até hoje. É sobre isso que começamos a falar agora. O que pouca gente sabe é que na história já tivemos 8 jogadores cubanos jogando no Real Madrid. Sim, o mais famoso deles foi Jesús Alonso Fernández, o Chus Alonso, que marcou um total de 55 gols nos merengues, só no Campeonato Espanhol, entre 1936 e 48. Só que ele se naturalizou espanhol e jamais atuou pelo time nacional cubano, os Leones del Caribe. Para jogar a Copa de 38, Cuba só teve de não desistir dela. Olha aí, Costa Rica, Guiana Holandesa, que é o atual Suriname, El Salvador, Colômbia, México e Estados Unidos abandonaram a ideia de disputar as eliminatórias. A estreia em solo francês foi diante da Romênia. Foi de Héctor Socorro o primeiro gol de uma seleção caribenha em Copas do Mundo. Ele até marcou 2 vezes, mas os romenos foram guerreiros e na prorrogação empataram por 3-3. Como não tinha pênaltis naquela época, eles jogaram de novo 48 horas depois. Cuba saiu atrás, mas virou. Com mais um gol do artilheiro Socorro, ganhou por 2-1 e conquistou aquela que seria a única vitória do país em mundiais. 3 dias depois, o cansaço e, claro, o amadorismo do time pesaram. A Suécia passou fácil. 4 gols no primeiro tempo, 4 no segundo, 8-0 e fim de linha para os cubanos. As décadas foram passando e Cuba jamais teve algum protagonismo novamente. Quer dizer, em 2012 eles ganharam a hoje extinta Copa do Caribe, em cima de Trinidad e Tobago. Mas nada muito grandioso não. Fidel Castro, que ficou no poder por 6 décadas, até era um admirador de futebol, tendo até jogado bola quando estudante. Mas nunca fez grandes movimentos para mudar a realidade da grande paixão da ilha pelo beisebol. Em termos continentais, os Leões do Caribe têm sido presença corriqueira na Copa Ouro, embora tenham falhado na disputa de 2021 devido a problemas nos vistos. Sim, conforme a delegação cubana, o governo norte-americano demorou para emitir os vistos necessários para o time ir jogar a eliminatória da Copa Ouro no território do Tio Sam. Acabaram eliminados por WO. A campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar acabou com 2 vitórias e 2 derrotas. Triunfos inúteis sobre as Ilhas Virgens Britânicas e São Vicente e Granadinas. Mas tem um fator importante aí. A inédita presença de jogadores que atuam fora de Cuba. Até essa campanha, só eram convocados jogadores com contratos com o INDER, a agência reguladora dos esportes em Cuba. Isso mudou. Chance para Onel Hernández, 28 anos, atualmente o melhor jogador cubano em atividade. O atacante chegou ao Norwich em 2018, fez 8 gols e deu 9 assistências na Championship, a segundona inglesa, e se tornou o primeiro cubano a jogar na Premier League. E, enfim, ele pôde estrear na seleção. Marcou 2 vezes na eliminatória. Aliás, até mesmo nomes como o do zagueiro Jorge Corrales, que há alguns anos deixou Cuba para fixar residência nos Estados Unidos, tiveram chance. Um outro jogador, a Pestegui, de 37 anos, foi chamado pela primeira vez, 13 anos depois de deixar o país natal, e a última convocação teve até mesmo 3 jogadores que atuam no Brasil. O goleiro Sandy Fernandes, o meia Sandro Coutinho e o atacante Sander Fernandes foram campeões rondonienses nesta semana pelo Porto Velho. O curioso é que a Federação Cubana não explicou o motivo para essa mudança de política. No fim das contas, não ajudou a seleção a melhorar o retrospecto em eliminatórias. Mas se a ideia for ampliada e novos, entre aspas, estrangeiros forem chamados, quem sabe aquela geração de 1938 não seja, enfim, superada. E aí, você lembrava dessa campanha de Cuba na Copa do Mundo de 38 e dessa nova situação política no país? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, sempre importante pra gente. Fui!